a aprovação do Lula. Não que eu tivesse grande expectativa, mas eu sinceramente não acreditava muito que o brasileiro abriria os olhos e perceberia o tamanho da cagada, que é colocar um semi-analfabeto comunista para governar o nosso país. Então, para falar um pouquinho sobre esse clima no Congresso, para falar um pouquinho sobre os desejos e anseios de impeachment do Lula, sobre a aprovação dele, eu vou chamar a Beli Borges, que trabalha como assistente técnica, como assessora técnica do Congresso Nacional. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Beli Borges, assessora técnica na Câmara dos Deputados. E a todo momento a pergunta que não quer calar, que vem até a mim e que pode interessar vocês é: o que falta para o impeachment do Lula? Ele tem chances reais de impeachment? Ou você acha que ele não só se mantém, como também vem candidato em 2026? Bom, em que pese haja já pedidos de impeachment apontando crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente Lula, com fundamentos jurídicos que se assemelham muito ao caso Dilma, de pedalada fiscal, o impeachment não é um processo puramente técnico. Ele tem um fator político relevante e nisso a perda de apoio político é fundamental. É inegável que o derretimento do governo Lula III está caminhando a passos largos, a ponto de ele hoje ver a sua maior rejeição. Nunca antes na história desse país, nem mesmo no Mensalão ou no Petrolão, os seus próprios eleitores manifestaram tanta decepção. As pesquisas apontam uma crescente na rejeição. Ela veio de 27%, foi para 35% em 3 pesquisas, aumentou para 41% e agora já ultrapassa os 50%. Se compararmos com o momento histórico que antecedeu o impeachment de Dilma Rousseff, a rejeição que ela enfrentava momentos antes era de 66% e chegou até 71%. E a mesma coisa aconteceu com Collor, que tinha 68% de rejeição às vésperas do impeachment. Mas esses patamares só foram atingidos com a ida da população às ruas. E além do desgaste popular, já vemos também aliados relevantes como Paulinho da Força do Solidariedade, que é base do governo Lula, e Kassab, presidente do PSD, maior bancada do Senado Federal, com um quadro bastante significativo também aqui na Câmara, fazendo críticas já contundentes ao governo Lula III. E por outro lado, vemos que não existe nenhum interesse em sanar os maiores erros desse governo, que advém da onde? Do descontrole de gastos, de uma máquina pública absurdamente inchada, onerosa, que leva à emissão de moeda e ao quadro inflacionário que decorre disso. A culpa é claramente do governo e o povo sabe disso. O cidadão não aceita mais as desculpas esfarrapadas que vêm sido dadas, né? De que não sabe fazer compra, de que tem que fazer substituição de produtos, como se ele já não fizesse, que se tá caro é só não comprar, que a classe média quer ostentar com 2 TVs, mas que é possível levar uma vida mais simples, enquanto posa como? Uma gravata francesa de R$ 1.600. Isso não cola mais. E à medida que aumenta o preço dos alimentos e junto com isso vem a incompetência, o deboche, o cinismo, a rejeição vai sim aumentar e eu acho difícil que com as manifestações de rua voltando, uma grande agora prevista para o dia 16 de março, o impeachment seja não apenas possível, mas a única saída viável e que em 2026 nós não teremos mais o rosto do PT na principal disputa eleitoral. E a esquerda vai ter que colocar outro nome, se reconfigurar, porque Lula não tem sucessor. E se encontrar um nome, eu acho muito difícil que consiga emplacá-lo. Quem sabe isso não fica para um próximo bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Conheça um pouquinho mais do meu trabalho em @BeliBorgesDF no Instagram. É isso aí, pessoal. Obrigada. Fui! Então esse foi o comentário da Beli. E eu acho, dentre vários pontos que podem ser comentados, Rafael, o primeiro de todos é realmente esse derretimento do Lula. O pessoal está percebendo que só a bravata, só a piadinha e o exemplo mequetrefe que ele costuma dar não está sendo mais o suficiente. Então essa reprovação alta mostra que mesmo os parasitas profissionais, aqueles caras que ficam ali caindo para a direita, caindo para a esquerda, dependendo do dia, dependendo do que convém, mesmo esses caras estão ficando cansados. Vide Paulinho da Força, vide PSD e outros partidos fisiológicos de centrão que só se importam em mamar na teta. Qual a sua opinião, Rafael? Esse derretimento da popularidade do Lula é um reflexo das consequências de como o país vem sendo governado. A população, de maneira geral, ela não tem a capacidade de fazer uma análise de causa e efeito das medidas. Então, a gente sempre avisa que, olha, o governo que gasta demais, ele necessariamente vai ter que recorrer à emissão de moeda, ao endividamento, para poder
quitar essas dívidas, né? Quitar, fechar o orçamento. Isso tem como consequência o aumento de preços. Não adianta explicar essas coisas. Mas quando isso começa a respingar no dia a dia, nos preços no supermercado, tudo ficando mais caro, a gente vê o dólar subindo bastante, toda essa pressão em cima da nossa moeda, que tem por consequência essa diminuição do padrão de vida do brasileiro, a diminuição da perspectiva de melhora também, né? A gente viu também números do desemprego aumentando, número de empresas entrando em recuperação judicial, número de empresas fechando, número de CNPJs fechando. Então, tudo isso vai evidenciando aquilo que a gente sempre traz aqui como uma análise a priori do que vem acontecer depois, né? Então, isso era muito esperado. E como muito bem dito pela Belly, impeachment ele não é apenas um fator técnico que acaba sendo como elemento fundamental para que haja um impeachment. Há também fatores populares, né, como a aprovação dele caindo, e também políticos. E esses nomes que foi muito bem citado, que são conhecidos por ser base do governo, atrás, já dando passos de desconfiança quanto ao governo, é um bom indicador de que o impeachment, sim, ele pode vir a ser possível ainda neste ano. Pois é, e outros dois pontos, Rafa, que eu considero importantes. Primeiro foi uma frase do Lula que me chamou a atenção, quando ele diz que ele não quer chegar em 2026 sendo candidato como o Biden foi. Ele se referindo principalmente à condição de saúde física, mental do então presidente dos Estados Unidos, e que ele não gostaria de disputar uma eleição nessas condições. Isso chama atenção, são as primeiras vezes que ele vai mencionando que talvez ele não esteja na disputa. Então, ou como diz no interior também, ele já está começando a dar desculpa agora. E, não menos importante, é o fato de que o Tarcísio, o governador de São Paulo, ele começou agora a ventilar a possibilidade de, sim, ser candidato a presidente em 2026, mesmo que até pouco tempo ele estivesse dizendo que a preocupação dele é São Paulo, é a reeleição, mas eu sinto, não sei a tua opinião, Rafa, mas que existe quase que um consenso entre as principais lideranças de direita de que não vale a pena ficar se dividindo. Então, se é para encabeçar o Zema, todo mundo com o Zema. Se for o Caiado, todo mundo com o Caiado. Se for com o Tarcísio, todo mundo com ele também. Então, percebo esses dois movimentos. O Lula começando a dizer que talvez não participe, o Tarcísio querendo aparecer como um personagem desse jogo, e a direita sabendo que precisa se concentrar em torno de um nome que não seja do Bolsonaro. O que tu me diz, Rafa? Da mesma maneira que dentro da política, a esquerda e a direita elas disputam um espaço pelo poder, há também brigas dentro desses espectros, né? Então nós temos diferentes lideranças à direita que elas disputam uma hegemonia nesse campo político. E há muito tempo a gente vem falando a necessidade da direita assim, de ter um certo pragmatismo político, de às vezes deixar um pouco o ego de lado em prol de uma solução momentânea para evitar um mal maior. E eu acho que ainda é cedo para fazer qualquer avaliação dessa natureza, né? A direita, eu acho que por uma própria mentalidade que forma o pensamento, ela tende a ser mais individualista, então é mais difícil você abrir mão de certos elementos que são tão fundamentais, mesmo que seja por alguém que esteja relativamente mais próximo da sua concordância. Então vamos ver como que isso vai caminhar. Eu realmente acho que o Lula não vem candidato a 26, já dá indício disso, que ele próprio, se ele estiver fazendo pesquisas internas, fazendo uma projeção, vendo que ele não tem chance de ganhar, não acho que ele se colocaria nessa posição com risco de sair como derrotado nas eleições. E o nome que se despontar nesses próximos acontecimentos, terá manifestações agora a gente está chegando ele já no final, né, de um segundo mandato do Zema, final de um primeiro mandato. Vamos ver como que a população responde a esses nomes colocados, e quem estiver pontuando bem nas pesquisas, conseguir fazer essas alianças nos bastidores, acho que tende a ter uma vantagem, mas acho que ainda é muito cedo para estar cravando um nome.